Pessoal, hoje a gente vai falar sobre construção de gráfico de uma função. Esse conteúdo está na página 63. Seguinte, vamos começar com um pequeno probleminha aí. Para construir o gráfico de uma função dada por y igual a f de x, com x pertencente ao domínio de f no plano cartesiano, a gente tem que observar esses três passos aqui, ó, para construir um gráfico, tá? A partir deles, não tem, se seguir esses três passos, não tem erro, vocês não vão conseguir errar. Ó, primeiro passo, construir uma tabela com os valores de x escolhidos convenientemente no domínio de f, domínio D, e com valores correspondentes para y igual a f de x. Então, dependendo do domínio, vocês têm que escolher os valores de acordo com a restrição do domínio, tá? Se não tiver nenhuma restrição, pode ser qualquer número real. De preferência pequeno, que nem aqui na função aqui, ó. Ele escolheu para o x o menos 1, 0 e 1. Escolheu três valores. Escolhendo esses três valores, você consegue encontrar o f de x, que é o y. Tá? F de x, que é o y. Segundo, associar um ponto do plano cartesiano a cada par ordenado x, y. Como assim? Por exemplo, aqui, ó. Quando x for menos 1, a função sendo essa aqui, ó, 2x mais 1, o que acontece? Substituindo aqui, menos 1 é o x, então você vai calcular o f de menos 1 igual a 2, que multiplica o x, mas aqui é o x menos 1, mais 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá exatamente menos 1. Ou seja, quando o x for menos 1, o y também vai ser menos 1. A mesma coisa será feita com 0. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Olha só. Substituindo 2 vezes o 0, 0. Mais 1, 1. Quando o x for 1, o que a gente vai ter? O f de 1. Vai ficar 2 vezes 1, porque o x é 1, mais o 1. 2 vezes 1, mais 1, 3. Ou seja, a gente tem vários pares ordenados aqui, ó. X menos 1, y menos 1. Primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, x0, y1, 0 e 1. E o último par ordenado é o 1 e o 3. 1 e o 3. Então, são esses três pontos que você encontrou aqui nessa primeira opção. Aí você vai pegar esses três pontos e vai marcar no plano cartesiano. Menos 1 e menos 1. Como é que eu procedo? Eu vou procurar o menos 1 do x e depois o menos 1 do y. Que é o x e aqui é o y. O menos 1 do x está bem aqui. O menos 1 do y bem aqui embaixo. E você vai fazer as projeções ortogonal. Tipo um quadradinho. E no encontro você vai marcar o ponto. Que nem está marcado aqui. Aí você tem aqui, ó, exatamente aqui, o ponto menos 1 do x e menos 1 do y. Então, esse ponto é o ponto menos 1, menos 1. Agora, o outro ponto. O ponto 0 e 1. 0 do x e 1 do y. Onde é o 0 do x? Olha só, bem simples. O 0 do x é bem aqui. Aí, vamos encontrar o 1 do y. Lá em cima, o encontro é bem aqui, exatamente nesse ponto. Ou seja, toda vida que o x for 0, o ponto vai ser marcado em cima do eixo y. Por isso que está marcado bem aqui em cima. Ó, bem aqui. Até circular para vocês verem. Então, esse aí é o ponto 0 e 1. Por exemplo, se eu tivesse um ponto marcado bem aqui no 3, esse ponto seria o 0 e 3. Se eu tivesse marcado um ponto aqui em cima do menos 1, bem aqui, ó. Esse aqui seria o 0 menos 1. Ou seja, todo ponto marcado em cima do eixo x, y, é da forma 0 e alguém. Então, o terceiro ponto, 1 e 3, 1 do x aqui,
e 3 do y. Tá ali. O encontro desses dois é o ponto que você deve marcar. Vem aqui. Bota circular. Então esse encontro é o ponto 1 e 3. Pronto. Aí a terceira opção, marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico. Beleza. Pronto. Aqui foi marcado 3 pontos. Com esses 3 pontos marcados, basta traçar a reta. Está feito o gráfico. Bem simples. Ok. Vamos ver esse exemplo aqui, sobre construção de gráfico. Exemplo do vídeo 7, página 63. O gráfico abaixo apresenta a função f dada por f de x igual a x mais 1, com x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 4. Está vendo aqui essa parte? O que quer dizer x maior ou igual a 0? Quer dizer que o 0 não vai pertencer ao intervalo. Está entre 0 e 4, mas não pode ser exatamente 0. Pode ser 0,1, por exemplo. Mas não pode ser 0. E menor ou igual a 4. Menor ou igual quer dizer que o 4 faz parte do intervalo. Tá? Ou seja, aqui, ó, daqui do 0 até o 4. Mas só que esse 0 aqui, a bolinha tem que ser aberta. Por quê? Ó, bolinha aberta. Porque o 0 não faz parte. E o 4 aqui, ó, faz parte, por isso que bolinha fechada. Pois bem. Aí, o que a gente vai ter aqui? Ele quer que a gente determine o domínio e a imagem. Tá? Então, o domínio são os valores do x. Valores que x pode assumir. Porém, aqui, ó, ele está bem expresso. X é maior ou igual a 4 e menor. X é maior que 4 e menor ou igual a 4. Ou seja, logo o domínio de f vai ser x pertencente aos reais, tal que x vai ser maior que 0 e menor ou igual a 4. Pronto. Esse aqui é o domínio da função. X pertencente aos reais, tal que x é maior que 0 e menor ou igual a 4. Pronto, essa aqui é a restrição do domínio. Não posso ter valores maiores que 4, nem menores que 4, menores que 0. Tem que ser maior que 0. Agora, o conjunto imagem são... Como é que a gente vai saber quem é a imagem? São todos esses valores aqui que estão nesse intervalo aqui, ó, no eixo y. Olha só. Por exemplo, se x for 1, aí você passa um traço vertical, aí vai encontrar lá o y, que seria, no caso aqui, o 2. Se o x for 2, aí você encontra lá o 3, ó, o y igual a 3. Se x for 3, você só substitui aqui na função. A função não é x mais 1, a função. Ó, se x for 1, 1 mais 1, 2. Então, 1 vai ter imagem 2. Se x for 2, 2 mais 1, 3. Então, 2 tem imagem 3. Se o x for 4, vai ter imagem 5. Então, todos esses valores aqui, ó, essa partezinha aqui, pertence ao y, vão fazer parte da imagem de y. Ou seja, vai ser essa partezinha aqui que eu vou selecionar de vermelho. Ó, tá vendo aqui? O x vai até o 4, exatamente igual a 4. Que é a imagem do 4 é o 5. Agora aqui, se o x for 0, o x não pode ser 0. Então, x é maior que 0. Então, aqui, é por isso que o intervalo tá aberto. Porque se x for exatamente 0, ficaria 0 mais 1, que é 1. Mas só que o 0 não faz parte. Por isso que a bolinha está aberta aqui. Aí, você vai ter esses elementos entre 1 até o 5, como sendo as possíveis imagens para o x variando de 0, né, até 4. Então, você vai ter, ó, essas ligaçõezinhas assim, as imagens. Ou seja, o domínio, a imagem, como seria a imagem?
a imagem está no eixo Y, ou seja, a imagem varia de 1, excluindo 1 até 5, que é a última imagem, que é a imagem do 4. Ou seja, a imagem de F vai ser x pertencente aos reais, tá o que? Y, x não, no caso aqui Y, já que é a imagem, galera. Só recapitulando. Uma imagem, tá falando de Y, então imagem de F vai ser igual Y pertencente aos reais, tá o que? Ó, perceba que Y é maior que 1, é isso, que é a bolinha aberta, vai até o 5 aqui, ó, nesse espaço. Menor ou igual a 5, porque o 5 também faz espaço. Então, esse aqui é a imagem de F. Já o domínio, como a gente já viu, vai ser o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor que 4. Isso aqui seria o domínio. Domínio aqui no eixo x, tá? Domínio sempre vai ser o eixo x. A imagem sempre vai ser o eixo y. Dando sequência, reconhecimento do gráfico de uma função. Ao observar um gráfico, é possível verificar se a curva descrita corresponde ou não a uma função. Para isso, é necessário lembrar que uma função só está definida para cada elemento do domínio, valores do eixo x, há uma única imagem correspondente no contradomínio, valores do eixo y. Então, se no eixo x, cada valor que está no eixo x está tendo uma correspondência a um único elemento do eixo y, se trata de uma função. Observação aqui. Quando o gráfico de uma função real é uma linha sem pontos destacados, ou seja, bolas cheias ou bolas vazias, em alguma das extremidades, consideramos que essa linha continua indefinidamente. Presumiremos que a parte visível do gráfico possa indicar ou induzir como o gráfico continua, salvo observações em contrário. Tipo assim, pessoal, que está dizendo, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico aqui subtende que ele continua, tá? Ó, para todos os lados. Aqui também, tá? No caso aqui tem a bola fechada, então ele não continua. Mas assim, esse aqui, ó, a gente está vendo só uma parte do gráfico, ele é infinito. Quando ele não for limitado por bolinhas, né, tá? Se for limitado por bolinhas, só corrigindo aqui. Se for limitado por bolinhas, nas extremidades, ele não continua. É só aquele pedaço. Mas geralmente eles são infinitos. Se não vier com essas bolinhas destacadas. Analisando aqui, ó. Vamos lá, analisando. Reconhecimento do gráfico de uma função. Considerando o domínio reais, domínio real e o contradomínio também real. Vejamos quais dos gráficos abaixo apresentam uma função. Vamos lá, o gráfico 1. Gráfico 1, eu tenho aqui o x1, tendo imagem no 1 e tendo imagem também no menos 1. Ou seja, esse x igual a 1 tem duas imagens. Ele tem uma imagem no 1 aqui, ó, no 1 do y, e tem uma imagem no menos 1. Então, esse x igual a 1, que é bem aqui, tem duas imagens, essa e essa. O que acontece? Vamos lá. Gráfico 1. Existem elementos do domínio do x que tem mais de um correspondente em y no contradomínio. Então, o que isso acontece? Como ele tem mais de um correspondente, não representa uma função, porque os elementos do domínio devem se ligar apenas a um elemento no contradomínio para poder ser função. Resumindo. Agora esse outro item aqui, ó. O gráfico 2. No gráfico 2, temos a reta aqui, pedaço de reta. Temos o 4, que está se ligando a esse ponto.
Porém, esse ponto aqui é a bolinha aberta, quer dizer o quê? Que não faz parte. Então, esse ponto não faz parte do eixo Y. Ele não faz parte, como se fosse um buraco faltando. É um buraco aí na reta. Então, há um elemento no domínio x igual a 4 que não tem correspondente no contradomínio Y. Não tem imagem. Isso, portanto, isso aqui não é função. Vamos ver os exemplos 3 e 4. No exemplo 4, nós temos x igual a 1 com imagem no menos 1. Temos x igual a 2 com imagem no 0. Como assim, professor, imagem no 0? Ó, na x em cima do eixo y, se x aqui é 2, o y é 0, bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui é 2 e 0. Todo ponto em cima do eixo x da forma 2, ou é da forma x e 0. No caso aqui o x é 2, o y é 0. O y sempre vai ser 0 quando o ponto estiver em cima do eixo x. Temos outra imagem aqui, ó. Outro ponto, por exemplo, ponto aqui, na origem, é o 0, 0. Ou seja, cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, portanto é uma função. Esse outro gráfico aqui, que representa uma parábola. Temos o 2 e 0 aqui, ó, que é esse ponto aqui. Temos o menos 2 e 0, que é esse outro. Também chamado zero da função, né, galera? Onde a reta ou o gráfico toca o eixo x. E temos um outro ponto lá em cima, que esse aqui, ó, é o ponto 0 do x e 4, porque ele passa em cima do eixo x. Ou seja, cada elemento do domínio tem um único exponente no contradomínio. Portanto, ela é uma função. Reconhecimento do gráfico de uma função. A representação gráfica de uma função pode facilitar a determinação do seu conjunto imagem e de seus zeros, isto é, das abscissas do ponto x igual a 0, em que o gráfico corta o eixo x. Por exemplo, no gráfico 3, a imagem y para 100 reais, a imagem é o seguinte, y para 100 reais está o que? X maior ou igual a menos 1. Vamos dar uma olhadinha. X, a imagem, né? Y maior ou igual a menos 1. De fato, aqui, ó, a imagem inclui o menos 1, porém valores acima. Tá? Que vem até aqui o gráfico, o final do gráfico é aqui. No menos 1 no Y. Para cima, você vai ter as demais imagens, ou seja, Y maior é igual a menos 1. Tá? E o que mais que ele fala aqui? Que o zero da função é o 0 e o 2. Vamos ver lá no gráfico 3. 0 e 2, de fato, ó, é onde os gráficos tocam o eixo x. 0, no 0 e no 2, que são chamados de zeros da função. Zero da função por quê? Porque em cima do eixo x, o y, que é a função, é 0. Voltando lá. No gráfico 4, a imagem é a seguinte, y para 100 reais, então que y é menor ou igual a 4. E o zero da função são menos 2 e 2. Menos 2 e 2. De fato, zeros é menos 2 e 2. E a imagem, o gráfico, ele vem, sobe e desce. Tá? Ele vai no máximo até onde? No máximo o 4. Exatamente no 4. E depois vem descendo. Então a imagem, todos os valores menor ou igual a 4. Que a imagem vai para baixo aqui. Pronto. Finalizamos mais uma aula. Bons estudos.